O Butantan está tendo que suspender o invase de vacinas por falta de insumo. Tá? O Instituto Butantan suspendeu ontem o invase de novas doses da Coronavac, vacina contra o vírus chinês, produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A produção foi paralisada porque acabou o IFA, ingrediente farmacêutico ativo, principal insumo do imunizante. Ainda não há previsão de quando o produto chegará da China. De acordo com a mídia, a China não envia o IFA para o Butantan há quase um mês. Segundo o Instituto, a entrega do insumo depende do aval do governo chinês. Em nota, o Butantan afirmou que não interrompeu a produção das doses da vacina. Disse que espera nova remessa do IFA da China para a próxima semana. Olha aí. Olha, eu vejo, vindo para cá, né? Eu tava sintonizei na CBN, lá tem um comentário essas horas do Alexandre Garcia, né? Primeiro comentário que eu queria fazer, né? Voltando só um ponto que o César tocou, né? Que o entrevistador, né? O âncora da bancada, né? Perguntou pro Alexandre Garcia se não era um erro do Bolsonaro tirar o lockdown da mesa, né? O lockdown nacional da mesa, já que quando Antony Fauci falou a respeito disso e tal, né? E o Alexandre Garcia falou o seguinte, falou assim, olha, primeiro que eu queria que o Antony Fauci viesse aqui, perguntasse se ele já veio pro Brasil já, e viu a realidade da periferia, né? Se dá para fazer um lockdown aqui, né? Na opinião dele, né? E segundo, né? Eu gostaria que a CBN também fizesse uma entrevista, não só com o Fauci, mas também com o Dr. Zelenko. Essa afirmação do Alexandre Garcia. E ele falou também sobre essa questão aqui do atraso das vacinas, né? Ele disse, olha, não se está atrasando aí por 2, 3 meses, né? A produção, o Butantan ele tem matéria-prima para fazer a produção dessa vacina, né? Ou seja, a vacinação a produção da vacina não vai atrasar, né? E semana que vem já está recebendo, né? Então já tem aí essa logística já está pensada. Agora tem que ver qual que é a origem desse atraso, né? Porque tudo que envolve China, a gente sempre fica um pé atrás em relação à boa índole daqueles que estão alegando problemas técnicos, né? Já visto que a China está fazendo agora com o Paraguai, né? Exigindo que o Paraguai deixe de reconhecer Taiwan como um mecanismo de pressão, né? Aliás, perdão, usando a vacina, né? Como mecanismo de pressão para exigir que o Paraguai acabe com Taiwan, deixe de reconhecer Taiwan. Né? Então, ou seja, usando a vacina como mecanismo de pressão política. Né? É o caso aqui? Não sei, não tenho dados para afirmar isso ainda. Né? Nem que sim, nem que não. Mas sendo China, a gente sempre desconfia. Exatamente. Ô Ítalo, eu acrescentaria um pouco mais a isso, porque a nota do Butantan diz... Por acaso, diz assim, o aval depende do governo chinês. Isso é uma insinuação. Sim. Pelo menos. Ou seja, há uma questão política nisso. Eu pergunto o seguinte, uma vez mais, onde é que estão os senadores? Onde é que estão os deputados? Onde é que está o Sr. Pinato, que ficou fustigando o ex-ministro Ernesto Araújo, ficou fustigando o governo por causa das relações com a China? Onde é que estão eles para questionar a atitude da China de não mandar, do governo chinês de estar impedindo a chegada de insumos? Onde é que estão? Onde é que está a Sra. Cátia Abreu? Onde é que está o Sr. Aécio Neves? Todo mundo calado. Depois, outra coisa, por que não se investiga se essa atitude do governo chinês está sendo uma pressão de bastidores para fustigar mais o governo Bolsonaro? Por que não se investiga quais são os acordos do senhor Dória com o governo chinês nesse assunto? É uma coisa impressionante, tudo passa em silêncio. Tudo passa em silêncio. Imagina o seguinte, imagina que o governo federal tivesse feito uma importação de uma vacina de um país X. E há um mês não viessem os insumos para produzir aqui a vacina. E há um mês não viessem os insumos para produzir a vacina no Brasil. O que é que você estaria ouvindo?
esse governo é mal visto internacionalmente, é um fracasso diplomático, é isso, é aquilo. Você ouve alguma coisa sobre isso, sobre o senhor Dória? Exato. Nada, nada, nada. E depois o seguinte, por que não há jornalistas escrevendo artigos chamando o Dória de genocida? Por quê? Quer dizer, nós estamos assistindo a uma guerra de informação. Nós estamos assistindo a uma guerra suja. E uma guerra suja que tem como paravento uma doença. É isso que nós estamos assistindo. E as pessoas ficam discutindo como se nós só estivéssemos discutindo um assunto, uma doença. Não é. Nós estamos sendo... Há uma doença sendo instrumentalizada para uma guerra política suja. E nessa guerra política suja, há gente que não tem escrúpulo com matar gente. Lembre-se, é que as pessoas vão esquecendo, né? Mas isso foi dado aqui também no canal, na época, quando o governador Cuomo chegou com um relatório dizendo que ele estava perplexo, porque todas as pessoas que estavam em lockdown morriam muito mais do que aquelas que estavam trabalhando, iam para o metrô, iam para o ônibus e não sei quantos estão. Isso, o que aconteceu com isso? Foi esquecido. Foi esquecido. Mais uma vez eu lhe digo, o que nós estamos assistindo o jornalismo, por exemplo, a maior parte do jornalismo é um jornalismo a soldo de uma narrativa. É um teatro cínico, né, o Sepúlveda? Que você vê é só você mudar os personagens que a narrativa muda completamente. Exatamente. Você já ouviu mais alguma investida do jornalismo brasileiro contra o Biden pelo que está acontecendo nos Estados Unidos? Nada. Exato. Nada, acabou. Já não é problema, não interessa que esteja havendo mortes. Imagina o caos de imigração que está havendo no Texas e outros lugares. Hoje, o governador do Texas exigiu fechar aqueles campos porque está havendo abusos sexuais de crianças. Exato. E imagina isso no tempo do Trump. Mas onde é que está o jornalismo brasileiro? É um lixo. É um lixo. Não, é a maior crise migratória da história dos Estados Unidos que está acontecendo. Isso em apenas 3 meses, né? Porque começou final de janeiro o governo Biden. Então, quer dizer, em apenas 3 meses de governo Biden, a gente está assistindo a maior crise de imigração da história dos Estados Unidos, com milhares de crianças sendo abusadas sexualmente naqueles... quais são campos de concentração que estão ali? Porque é tanta gente, né? Não cabe. Para vocês terem uma ideia, o governo Biden está cogitando a possibilidade de reiniciar a construção do muro. E aí? Aí vai ter toda aquela falação, né, que teve aqui no Brasil, né, e no mundo também, né? Conseguiram até botar o Papa para falar uma frase em relação a isso, né? De construir pontes e não muros, por causa que um dos projetos do Trump foi construir um muro. Aí agora eles estão vendo que a solução do Trump era a melhor de todas. E qual vai ser o comentário que a gente vai ter no Brasil? Vou te dizer, 0, nenhum. Vão fingir que não ouviram. Vão fingir que não viram e não ouviram. Não, é um teatro cínico. A imprensa brasileira acabou. Acabou. Agora é um folhetim ideológico. Estadão, Folha, Globo, né? Os sites online, G1, tudo isso aí é simples máquina de propaganda para um grupo. É só isso. Então não importa o que aconteça. Se você
tem o pessoal da esquerda falando que o Bolsonaro é genocida, que é uma acusação de crime grave, tá? Porque então você tem que provar, né? Você está acusando um crime parlamentar, então, né? Agora, se o outro chama o Lula de ladrão, não, isso é crime contra a honra do Lula. Como é que você prova que ele é ladrão? O cara que foi condenado em segunda instância ainda. Independente do que você pense, se o Segunda e terceira instância, porque também foi condenado pelo STJ. Verdade. Por unanimidade, hein? Verdade. Ainda aumentaram a pena, né? Não, quem aumentou foi na segunda, foi né? na segunda. Segunda instância ainda aumentou a pena dele. Pois é. Mas não pode. Né? Agora, do Bolsonaro pode falar tudo. Então, quer dizer, você percebe isso, não tem sentido, não tem lógica, não tem coerência, não tem nada. Sabe, é fazer o povo de palhaço e as pessoas ficam ouvindo aquilo ali sendo repetido todos os dias, e aquilo ali vai entrando na cabeça como uma lavagem cerebral mesmo. A mídia hoje é uma máquina de propaganda e o método dela é a lavagem cerebral. E está funcionando. Está funcionando. E tem muita gente. Quem que é nessa guerra política toda que a mídia está participando ativamente? As causalidades. As baixas estão vindo de que lado? Nem da mídia, nem da classe política. As baixas estão vindo do povo. Do povo. Os casos de suicídio estão aumentando. É triste, realidade falar isso, a gente não comenta muito aqui, mas é o que está acontecendo no Brasil. Por quê? Quem que é o culpado disso? Acho que vocês já sabem, né? Toda essa lavagem cerebral que a gente está tendo, deixando as pessoas em pânico, criando umas narrativas sem pé nem cabeça, que você é impedido de questionar. Quer dizer, eu não posso questionar? Se eu questionar, eu sou um negacionista, acabou. Eu não tenho direito a participar do debate público. O que é isso, gente?